Boa noite, é Mário Silva, Conceição do Coité, iniciando mais uma live para o dia de hoje. Hoje são 3 de outubro de 2023, aqui diretamente da sede do Jornal Sertão, Conceição do Coité, Bahia. A nossa live de hoje costumeiramente nós apresentamos as participações da Câmara dos Vereadores, né, através do vereador José Jailmo, e depois tem a participação de Urbano de Carvalho com o tema Sisal. Eu informo que o tema Sisal é bastante grande, né? E nós vamos explorar com a participação de Urbano. Depois nós vamos fazer entrevistas com os donos de batedeira de sisal. Mas por enquanto a gente vai se limitar apenas a essas duas, porque a nossa live é rápida, nós vamos nos limitar apenas com essas duas personalidades. Nós estamos seguindo a programação, né, durante a semana nós fazer lives com personalidades coitenses. E na próxima sexta-feira nós vamos fazer a entrevista, fazer uma live com a professora Mea Gordiano. Ela foi professora, diretora de escola, também foi das primeiras apresentadoras da antiga TV Cultura do Sertão, Mea Gordiano. Ela vai estar aqui na próxima sexta, a partir das 18h45, né, para apresentar, né, algumas a trajetória da sua vida, né, então alguma coisa e alguns assuntos pertinentes à educação. Nós vamos fazer uma pauta, porque ela mais me existiu que você faça a pauta. Não, realmente, a gente está aqui. Eu costumava falar sempre, eu falo às pessoas, olha, toda live você tem que fazer uma pauta. Pauta quer dizer uma programação. E uma pessoa que utilizava o nosso estúdio aqui não trazia pauta. Ele mandava os arquivos e queria que eu ouvisse tudo. Então isso ali já era o tempo de uma live. Se eu ouvisse todos os arquivos que ele me enviava, já era o tempo de uma live. Então, a live tem que ter o nome do arquivo, né? Ou seja, o nome do vídeo, a ser passado para na hora que você chamar, no caso, o apresentador chama apresentador, chama-se âncora. Na hora que o âncora chamar, a notícia, ela chega na hora. Então, não pode acontecer essas falhas, né? Então tem que ter a pauta. Todas as lives, eu acho que tem que ter uma pauta. Os podcasts tem um assunto que são abordados. A diferença do podcast é que as pessoas ficam em conferência ali entre si. Eu acho que os podcasts a pessoa nem olha para a câmera, né? Então esse é a diferença do podcast. Ali é o diálogo entre 3 ou 4 pessoas que faz um podcast. No nosso caso aqui, a gente faz o estilo telejornal, que deixa eu ver se meu áudio está saindo aqui. Tá bom, tá tudo bem aqui. Então essa é a diferença do podcast com uma live estilo telejornal. Existe outra live participativa, mas como a gente está sozinho aqui, a gente está comandando o computador e a programação, a gente fica sem tempo de verificar o que está ocorrendo aqui, certo? Então vamos fazer o seguinte, passei também informar também sobre o edital da eleição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conceição do Coité, que vai acontecer no próximo, deixa eu aumentar mais um pouco aqui, no próximo dia 28, então onde é que está aqui, 28, na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, às 28 horas, começando às 8 horas, em primeira convocação,
depois às 8h30, em segunda convocação, e 9 horas, a terceira convocação, com a maioria simples dos associados presentes, com a previsão de encerramento às 17 horas. Aí vão participar dessa eleição, né, todos os associados quites com a obrigações sociais, quites com as obrigações sindicais, em torno do artigo 61 do Estatuto Social, para as Assembleias Geral Ordinária, na forma do artigo 46 do Estatuto Social. Eleição geral, editado de convocação do biênio 2023 a 2025. Aí é um pedido da Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Conceição do Coité, a pessoa de Ana Rosa Silva Barreto, a presidente atual do sindicato. Olha aí, a diretoria, né, está sempre aí coerente. Então vamos aqui, voltar aqui de novo. Tudo isso a gente faz aqui ao vivo e a cores. A partir daí, né, nós vamos agora apresentar a sessão da Câmara dos Vereadores que ocorreu ontem, né, com a participação do presidente da Câmara, vereador Nego Jair, onde ocorreram algumas discussões. Eu achei que ontem a sessão da Câmara não foi tão importante, tanto que não houve muitas participações das tribunas livres, né? Não teve aquela participação maciça. Deve acontecer alguma coisa. Eu sempre faço as publicações de 1 hora, para ver se incentiva o pessoal a comparecer, mas infelizmente tem pouca gente que comparece, e muitas vezes as pessoas assistem a sessão na internet, né? Ou pela própria página da Câmara, da TV Câmara, ou aqui algumas pessoas visualizam aqui no Jornal Sertão. Então nós fizemos alguns destaques, mas eu não achei interessante. Nós vamos passar aqui a Tribuna Livre do vereador Nego Jair, onde eles questionam a questão do trâmite na doação de um carro para a saúde. Vamos ver essa situação em que o Nego Jair, o vereador José Jair Pereira Gomes, utiliza a Tribuna Livre para explicar esse problema. Vereador, ao vice-presidente que usaria a tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, quero começar minha fala citando o vereador Gease e a vereadora Elaine. O vereador Gease, que com todo o respeito me chama de vovô aqui nesta casa, e a vereadora Elaine me chama de veterano. Ontem se comemorou o Dia Nacional do Vereador, e aqui eu quero agradecer à população de Salgadalha, que em 1º de outubro de 2000 me trouxe para esta casa, me elegendo vereador. Ontem fez 23 anos que eu, o vereador Betão, fomos eleitos pela primeira vez vereador no município de Conceição do Coité. E quero aqui agradecer, porque durante esses 23 anos ainda tenho 60% ou 70% das pessoas que votaram em 2000 continuam votando e acreditando no meu projeto. Vereador, ao vice-presidente que usaria a tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, quero começar minha fala citando o vereador Gease e a vereadora Elaine. O vereador Gease,
que com todo respeito me chama de vovô aqui nesta casa, e a vereadora Elane me chama de veterano. Ontem se comemorou o Dia Nacional do Vereador, e aqui eu quero agradecer à população de Salgadalha, que em 1º de outubro de 2000 me trouxe para esta casa me elegendo vereador. Ontem fez 23 anos que eu, o vereador Betão, fomos eleitos pela primeira vez vereador no município de Conceição do Coité. E quero aqui agradecer porque durante esses 23 anos ainda tenho ainda 60% ou 70% das pessoas que votaram em 2000 continuam votando e acreditando no meu projeto político. Se falando do vereador Betão, eu trago aqui a esta casa a fala do vereador Betão, na sessão passada, sobre a emenda do deputado Zé Neto, uma emenda de 149.900 e pouco, chega a quase 150 mil, fechado. Aonde o vereador Betão fala que o prefeito não honrou com a palavra de ter comprado uma ambulância. E eu já aprendi, e se diz lá no livro de Adolfo Hitler e outras pessoas, que uma inverdade contada 10 vezes se torna verdade, ou uma mentira se torna verdade. O que acontece? O vereador, quando fala que o prefeito não honrou, porque o prefeito não poderia, naquele momento, segundo a cartilha do Ministério da Saúde, os 150 mil reais que veio para a estruturação de rede de serviço de atenção primária. Então, o município, naquele momento, poderia comprar carro que podia ser utilitário para o uso dos postos de saúde. Mas se fosse uma emenda que viesse, como diz a cartilha, conforme mostra o site, equipamento... Vereador, ao vice-presidente que usaria a tribuna. Me trouxe para esta casa me elegendo vereador. Ontem fez 23 anos que eu, o vereador Betão, fomos eleitos pela primeira vez vereador no município de Conceição do Coité. E quero aqui agradecer porque durante esses 23 anos ainda tenho ainda 60% ou 70% das pessoas que votaram em 2000 continuam votando e acreditando no meu projeto político. Se falando do vereador Betão, eu trago aqui a esta casa a fala do vereador Betão, na sessão passada, sobre a emenda do deputado Zé Neto, uma emenda de 149.900 e pouco, chega a quase 150 mil, fechado. Aonde o vereador Betão fala que o prefeito não honrou com a palavra de ter comprado uma ambulância. E eu já aprendi, e se diz lá no livro de Adolfo Hitler e outras pessoas, que uma inverdade contada 10 vezes se torna verdade, ou uma mentira se torna verdade. O que acontece? O vereador, quando fala que o prefeito não honrou, porque o prefeito não poderia, naquele momento, segundo a cartilha do Ministério da Saúde, os 150 mil reais que veio para a estruturação de rede de serviço de atenção primária. Então, o município, naquele momento, poderia comprar carro que podia ser utilitário para o uso dos postos de saúde. Mas se fosse uma emenda que viesse, como diz a cartilha, conforme mostra o site, equipamentos financiáveis do Ministério da Saúde no RENEM, para a compra de ambulância é necessário que a emenda venha composta com atenção especializada de saúde, que é no valor de R$ 323.812 real. Portanto, naquela emenda, vereador, o prefeito não poderia comprar, porque se o prefeito comprasse a ambulância, como a Vossa Excelência falou aqui, estava fazendo era desvio de afinidade financeira. E aí o que aconteceu? O prefeito ia sofrer uma sanção jurídica. Então, nós estamos aqui esclarecendo porque veio para a atenção primária. Pode comprar carro? Pode. Pode comprar carro, estou na frente da parte da Vossa Excelência. Pode comprar carro? Prometeu. Pode. Poderia ser 10 milhões, poderia construir, mas não poderia comprar uma ambulância, porque não veio para a atenção especializada da saúde. Eu vou dar a Vossa Excelência 45 segundos. Não precisa não, é rapidinho. Não, para dizer a Vossa Excelência o seguinte, a emenda de 149.900 foi a primeira emenda que também veio para a saúde, mas não veio específica para a causa animal.
E ele pegou o dinheiro do município e honrou o compromisso com a vereadora Jussara e fez a dispensa para a castração de animais com o recurso do acordo que foi feito. Ou seja, entrou 149.900 para a saúde, a causa animal não tinha emenda para isso, mas foi um acordo com a vereadora Jussara e ele fez as dispensas das castrações de animais. A mesma coisa ele fez comigo. Não veio especificamente para a compra de ambulância, mas ele disse, eu compro uma ambulância e cedo, e faço a cessão de uso. Então, comprou um automóvel. A minha pergunta é, por que a diferença de um automóvel para uma ambulância? Por que não comprar uma ambulância e ceder? Como o de Riachão fez? Comprou com recursos próprios e cedeu. Era só isso, honrar o que ele prometeu. A resposta está dada e rapidamente via Tramontina. Tchau, vou cortar. Não pôde comprar porque a emenda veio carimbada para a atenção primária. Para a atenção primária. Se ele comprasse e o Ministério da Saúde, na sua cartilha, as emendas de ambulância, custa R$323 mil. É uma ambulância grande. Então está aqui. Agora vou pedir a Vossa Excelência, peço vendo a Vossa Excelência, se a força que a Vossa Excelência tem com o seu deputado, que mande outra emenda para a atenção especializada da saúde, para que a gente possa comprar uma ambulância. Porque se o prefeito pegasse esses 150 mil e comprasse uma ambulância, ele estava cometendo um crime de desvio de afinidade financeira, e a gente sabe que nós já viu aqui processo por tirar R$7 mil de um algo para outro, por causa de uma pasta de dente e escova, e dar improbidade administrativa. Portanto, está aqui dado o recado, porque uma palavra mal colocada ou equivocada se torna verdade. Então eu trago aqui o esclarecimento da emenda de Zé Neto para o município de Conceição do Coité. Já que nós estamos crescendo em Conceição do Coité, só para complementar, senhor presidente, nós apresentamos hoje um orçamento no valor de 264 milhões e que nesses 3 anos a previsão orçamentária de Conceição do Coité cresceu 154 milhões, quando na gestão do atraso, em 8 anos, foi 7 milhões. Portanto, isso é as portas que estão abertas para as emendas. Então, peço aos vereadores que tragam mais emenda para a Conceição do Coité, para que a gente possa transformar em divisa financeira e emprego para os munícipes de Conceição do Coité. Está empate. Muito bem, vereador Nego Jai, bastante inscrito. Eu gostei da faca. Não, realmente, quando você tem o artigo na mão, a lei na mão, como é que você pode avançar a lei e seguir diferente? Porque incorre na lei da responsabilidade. O artigo está dizendo para que é indicado, porque toda a verba, quando vem direcionado uma obra, uma situação específica. Se você tirar pouquinha coisa para destinar, mudar para outro setor, você já sofre improbidade administrativa. É assim que está. Tribunal de Contas, né? Então, realmente tem que seguir fielmente a lei. Não dá problema. Mas aí, seguiu essa sessão, eu vou passar aqui também o aviso do vereador Nego Jai sobre a realização de uma sessão extraordinária no próximo dia 18. Vamos deixar aqui o Nego Jai falar um pouco. Hoje são 2 de outubro de 2023. Estamos na sala da presidência com o digníssimo vereador José Zailmo Pereira Gomes, mais conhecido como Nego Jai. Jai, quais são as novidades para esta semana? O que é que a Câmara ter em pauta para ser discutido no plenário? Boa noite, ouvinte do programa do Jornal O Sertão. A novidade maior que nós temos é que, por lei, baseado na lei orgânica, o município tem até o dia 30 de setembro para apresentar a LOA, que é a lei orçamentária para o exercício de 2024. E hoje nós já catamos, já recebi o parecer jurídico, na conformidade com a legalidade constitucional, e vou apresentar hoje no expediente da Câmara o que nos traz de
grandeza no orçamento são as previsões para 2024. Nós estamos encerrando agora um orçamento com uma previsão de 215 milhões e para 2024 nós estamos com uma previsão para 264 milhões. Dizer que, durante esses 3 anos da gestão do prefeito Marcelo, a previsão orçamentária do orçamento de construção do Coité é equivalente a esses 3 anos cresceu 154 milhões. Há uma diferença terrível de disparidade quando nós pegamos os 2 mandatos do exercício da gestão passada, que recebeu um orçamento com uma previsão de 103 milhões e nos entrega com 110 milhões a previsão. Então, durante 8 anos, teve um crescimento de 7 milhões. E nesses 3 anos, agora que nós estamos agora em previsão, um crescimento de 154 milhões. É por isso que a gente está vendo o desenvolvimento da economia no município de Conceição do Coité. Isso traz sim, porque o nosso prefeito, ou o prefeito de Conceição do Coité, melhor dizer, está aceitando emenda orçamentária. Na gestão passada não aceitava emenda orçamentária. Dizer que nós agora vamos apresentar, já estou convocando também hoje uma audiência pública para o dia 18 de outubro, às 10 horas da manhã, para que o município venha, através da sociedade, apresentar os desmembramentos das secretarias com todas as suas rubricas, eu dizer, dotação orçamentária, para a previsão do orçamento que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro. E isso aí vai correr nas 3 comissões, para os membros das comissões, os vereadores, avaliar e dar o seu parecer, para que a gente possa botar para ser deliberado no plenário para a primeira e segunda discussão. Hoje são 2 de outubro, já. Os vereadores da oposição, ele tem contestado algumas contas e diariamente você entra em acordo com eles. Eles contribuem, como você falou, desse crescimento do município. Eles reconhecem essa ação do atual prefeito? Olha, no Poder Legislativo, eu não quero adentrar na composição dos vereadores, porque os vereadores, baseados no artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal, têm a sua liberdade. É inviolável a fala e o voto do vereador na sua circunscrição. Mas quando se trata de projetos populares, projetos que é para o bem da sociedade, esta casa, eu tive o privilégio de ser eleito vereador. Ontem, dia 1º, fez 23 anos que eu fui eleito vereador em Conceição do Coité. Parabenizei, você viu? E nós temos aqui, mesmo estando na oposição situação, nós temos como essência a sociedade. Por que a sociedade? Porque o Poder Executivo executa, mas para ele executar, primeiro tem que sair a autorização aqui da casa. Então, todos nós, vereadores, contribuímos para esse desenvolvimento. Mesmo tendo seus questionamentos em alguns itens político e ideológico, mas terminam votando, terminam dando, por unanimidade, remanejamento e suplementação de 60%, que a lei permite até 100%, mas isso foi um acordo feito quando eu estava na oposição e sempre liberamos 60%. Então, portanto, eu quero deixar bem claro que o Poder Legislativo, nós vivemos num ato de independência agora com harmonia com o Poder Executivo, porque quando nós falamos no Poder Executivo, essa harmonia vem para os entes federativos, que são os munícipes, né, que são nossos patrões e que nós temos aqui o respeito e a obrigação de votar no que for bom para a sociedade. Claro que vai ter o debate político, eu sempre digo que aqui nós conseguimos algo aqui, não na força, mas sim pelas ideias, né? E nós sempre aprovamos, sempre sentei para ter um bom diálogo com a oposição, e nisso aí, graças a Deus, quem está ganhando com isso é o município de Conceição do Coité, através do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Obrigado, Jair. De nada. Ô, Jair, os vereadores da oposição, ele tem contestado. Falou a palavra o vereador, né, o Jair, explicando as atribuições do vereador quanto à votação de projetos importantes para o município. Ele solicitou a presença de todos a votação conjunta de uma lei parte do orçamento do município. E ele citou nessa questão que é atribuída a todos, né, para que o município avance,
é necessário que todos, quer seja vereadores da situação e quer seja da oposição, todos têm que estar ali imbuídos no mesmo sentido. Então, vamos colocar os nossos comerciais e na outra parte nós vamos apresentar alguma informação sobre a Laguna do Cisal aqui em Conceição do Coité. Preço do Cisal. Nós vamos contar com a participação de Urbano Carvalho e fazendo reclamações a esse respeito. Nós vamos passar os nossos anúncios. Aí são nossos anunciantes, aqueles que contribuem com o nosso Jornal Sertão, a nossa sobrepresidência. Nós agradecemos a todos eles que contribuem mensalmente para que nós continuemos vivos. Avisando que nós estamos com a produção de tarde, né?
nós fazemos um contrato, nós produzimos carro e publicamos cada empresa uma vez por semana. O precinho é bonzinho, a gente produz o próprio carro. Às vezes a empresa tem os carros, né? A gente vai produzir. Agora o preço que existe em 2 ou 3 publicações por semana já é diferenciado. A gente publica cards, vídeo, vai lá na loja, faz filmagem e edita os vídeos. Tudo isso se a pessoa precisar pagar alguém para editar uma propaganda. Falando que ainda nós não temos o editor de vídeo, mas nós vamos comprar, nós estamos investindo aqui no nosso futuro e ter todos os programas que a gente comprou tem que ser oficializado, não pode ser nada falso, porque nós pagamos imposto, nós temos a empresa e nós emitimos nosso fiscal, tudo tem que ser legalizado. Então nós agradecemos o nosso Carlos Santos, que sempre contribui com o Jornal Sertão. Então, esta parte também tem o jornal através que é feito por site, né? Fica lá no site. Nós publicamos as notícias diárias e o nosso jornal impresso esporadicamente quando ocorre uma necessidade. Ainda nós publicamos. Nós paramos a continuidade irregular. Era publicado 2 vezes no mês. Mas aí nós fazemos esporadicamente quando alguma coisa acontece ou a necessidade que a gente tem que publicar mesmo. Pois bem, vamos à segunda parte, nós vamos falar sobre a cultura do Sisal. E lembrar de cultura do Sisal, falando do Jornal Sertão, que era bastante ativo, quando era o jornal impresso. Nós tínhamos uma assiduidade enorme, quanto à participação de todos os ingredientes que continham lá no do Sisal, né? Todas as informações. E nenhuma dessas reportagens que fizemos, nós publicamos um vídeo no YouTube e de lá alcançou 41.000 visualizações. Esse vídeo foi premiado, né, pela qualidade, apesar de eu não usar ainda a máquina, passar já aí os 6 anos, mais ou menos, e a qualidade do vídeo ainda permaneceu boa. Vamos aí ver o vídeo que foi sucesso no YouTube. Quero informar também que nós temos a parte da página do YouTube, onde todas essas lives aqui ficam lá arquivadas na nossa página do YouTube. E também nós já alcançamos lá 1.000 seguidores no YouTube. É pouco, né? Porque tem 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. É porque nós não pagamos ainda nossos seguidores, nós vamos continuar com devagarzinho remando, que é assim que é importante. Vamos ver aqui o motor do Sisal, que é a nossa produção bem antiga. É como eu disse a você, esse vídeo esse vídeo contou com a participação de Ivo Nado, que era um diretor da Conab. A Conab é representante da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. E é essa entidade, né, que viabiliza os preços mínimos do Sisal. A Conab é parte importante, que é responsável para elaborar as propostas referentes aos produtos na pauta e da política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, conforme o artigo 5º do Decreto-Lei 79 de 1966. As propostas de preços mínimos devem considerar os diversos fatores que influem nas cotações do mercado. E aí você diz que a Conab tem uma fundamental importância no preço mínimo do Sisal. Ou que você é bom jantar, você vê aí Ivo Nado, rodeado aí com Misael Ferreira também. Misael Ferreira está aí presente. Eu tenho até conversar com meu amigo Misael Ferreira lá de Salvador. Tem a participação fiel no nosso Jornal Sertão. E esse vídeo aí ganhei prêmio
Aí até eu tinha 41 mil visualizações mostrando a atividade da colheita de sisal, o motor de sisal, aquele arcaico, aquele motor tipo o paraibano, o bem antigo mesmo. Olha lá, o sisal é colocado ali, primeiro na balança, depois já o sisal é levado, colocado na secagem. Esse vídeo foi feito na região de São Domingos, né? Tá retornando o vídeo de novo. Mas aí, que ele foi feito na região de São Domingos. E o sisal, hoje o sisal beneficiário tem um preço de R$ 3,76 por quilo para todos os estados. Essa política de preço foi para 2023 e 2024. O preço do quilo do sisal beneficiário já chegou a R$ 4,00. Né? Mas agora está balanceado a esse preço de R$ 3,76. Os preços mínimos são fixados, como eu falei, pelo Conselho Monetário Nacional, de acordo com as propostas feitas pela CONAB, do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Para já o sisal bruto estudado, o valor é de R$ 3,36 e vale para Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte. O sisal beneficiário tem um preço de R$ 3,76 para esses mesmos estados. Então a gente está querendo entender que o sisal já teve bons preços. Essa cultura foi desvalorizada há muito tempo, né? Então, Conceição do Coité era tido como a princesa do sisal. Mas aí, muitos dos agricultores que trabalhavam no sisal queimaram suas lavouras, a grande parte queimaram suas lavouras de sisal. E Coité perdeu o título. E aí cresceu Valente e Campo Formoso, né? Coité ainda tem a região de Boa Vista, Salvador, que produzem muito sisal, mas perdeu bastante nas outras regiões. Com nosso clima é bastante íngreme, então as pessoas não tiveram incentivo de fazer o cultivo do sisal. Nessa edição apenas nós vamos dar um toque inicial, mas nós vamos entrar no detalhe, daí nós já vamos citar as pesquisas da Senac e a Shell, que esteve aqui no último dia 13 de abril, fizeram um evento grandioso, né, para promover um novo sisal aqui na região, que é produzido, o mesmo sisal que é produzido até aqui no México. Eles vão fazer Senatec, que vieram aqui, gastaram R$ 1 milhão com aquele evento, né? E foi tantos helicópteros que eu acho que, para que esse gasto fosse enorme, né? Esse evento que aconteceu lá no Algodão, próximo ao lago da Serra do Mucambo. E tomara que dê fruto. Diz que é um lançamento para longo prazo, que ainda vão comprar terra, uma terra, que é promovido pela Shell, para fazer o plantio da nova planta do sisal, que vai gerar o biocombustível. Isso vai demorar, mas o que interessa é o momento. O momento do sisal, ele novamente está sendo esquecido pelas autoridades. E nós aqui, a imprensa, cuidamos para que seja a cultura econômica do município, que já gerou muitas vendas e divisas, já indicou também muita gente, tenha um olhar bem diferenciado das autoridades governamentais para os produtores do sisal. Nós vamos ouvir aqui um amigo nosso, Urbano de Carvalho, ele que já, Urbano, ele foi presidente da Fundação de Apoio aos
dos rurais familiares da região do Cisal. Ele afirmou que está preocupado com o esquecimento do setor. Mas vamos ouvir aí a palavra de Urbano de Carvalho. Nessa primeira parte, nós vamos participar de outros eventos ainda. Nós vamos entrevistar alguns donos de batedeira para saber essa real situação. Ok, vamos lá, vamos ver aí o que o Urbano de Carvalho tem a dizer. 2023, estamos aqui com... Essa semana nós vamos tratar com o eixo principal de Ouro Verde e que muitas pessoas enriqueceram e continuam enriquecendo. Eu fiquei sabendo através de alguns e-mails da Conab que eu recebo e que o sisal está decaindo. Você tem conhecimento dessa notícia, Urbano? Uma notícia ruim para a região. Ô Mário, na verdade, o preço mínimo da Conab é o mesmo do ano passado. O preço mínimo da Conab, houve um negócio que foi muito ruim, pessoas que não conheciam o que era o sisal, não sabiam como era que funcionava, inventaram aí às vésperas da eleição ano passado de criar um fórum tal, e terminaram fazendo um levantamento fora da realidade da nossa região, do estado da Bahia e do nosso município, que foi a questão da produtividade do sisal. Eles colocaram uma produtividade do sisal de 2.200 quilos por hectare, 2 toneladas por hectare, pouco mais de 2 toneladas. Com isso, a gente estava solicitando um preço mínimo baseado em R$ 4,40, R$ 4,30, e aí lá os técnicos do Ministério da Economia e da Fazenda não aceitaram a nossa argumentação, porque tinha um construído junto com esse pessoal e que realmente o preço do sisal estava abaixo, mas tinha aumentado a produtividade. Tinha saído de uma produtividade de 500 quilos para 2.000 quilos por tarefa, por hectare. E aí nós cuidamos de argumentar, tivemos uma reunião com o deputado José Hildo Ramos, com o deputado Daniel Almeida, tivemos com a Rose Pondé, que é do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, tivemos com o Silvio Porto, que é da Conab, mas nada evoluiu, entendeu? Em relação a isso, não evoluiu. E aí a gente sabe que o sisal não baixou, entendeu? Não tem preço baixo do sisal. Não houve evolução de preço. Não, a questão é que os depósitos estão cheios de sisal, a demanda a oferta foi muito mais do que a demanda. Isso. Esses depósitos encheu, nós temos indústria, a Paeb diz que tem produtos armazenados que dá para trabalhar um ano sem comprar, entendeu? Então o que é que eles fazem? Eles, em vez de parar de comprar, eles baixam o preço. No dia que normalizar isso, estão todos milionários, entendeu? Todos milionários. O agricultor e o dono do motor, os trabalhadores do motor, estão lá na miséria. Mas no dia que regular... Está querendo dizer que está existindo um cartel? Com certeza, aqui aqui na região cisaleira da Bahia. Entendeu? Os caras baixam, tão do jeito que passa áudio, bota áudio. Essa semana eu vou baixar 20 centavos, ou vou baixar 15 centavos para passar para os outros, para que os outros façam também para aquele. Rapaz, isso é feio. Entendeu? É muito feio, muito ruim. Mas nós estamos aí na luta, sabemos que não é fácil. Nosso povo desorganizado. Os trabalhadores, Mário, no sisal são super desorganizados. Nós não temos ninguém em associação, não temos ninguém em cooperativas. A entidade dos cisaleiros aqui existia, não foi? Era Misael que dominava? Ninguém sabe onde está essa instituição que não faz um debate com ninguém, entendeu? Não conversa com ninguém. Tem um movimento aí pró-sisal que está conversando, dialogando, não tem evoluído muito, tem feito um debate muito bom, mas não tem evoluído muito porque a Conab tem um preço de R$ 3,36. Mas agora, com o sisal baixou tanto, veio para R$ 2,80 na região de Salgadalha, R$ 2,80. Eu estava vendendo
sisal, Mário, de R$ 3,55 para a Paeb. Meu último sisal, a semana passada, que é o sisal de primeira, o tipo 1, eu estava vendendo de R$ 3,55. Essa semana eu já recebi um comunicado, só que é o tipo 2 e é R$ 3. Se eu quiser, eu vou fazer o tipo 2 e vender R$ 3. Porque é ao contrário, era para ter parado de produzir o tipo 2 e produzir só o tipo 1, com preço melhor, poder animar o agricultor e tal e tal. Então, nós estamos aí com uma pauta, Mário, vamos a Salvador amanhã. Vamos a Salvador, temos uma audiência com o Orni Cardoso, vamos ter uma audiência pela manhã com a CAI e com o Orni pela manhã. À tarde vamos ter uma específica para tratar da questão da região cisaleira. A princípio era da Bahia, mas agora nós temos um amigo lá em Jacobina, em Laje do Batata, que é o Martins, que é um grande lutador pelo sisal naquela região. Como a gente não tem ninguém lutando por essa questão do sisal... Tem algum deputado? Não. O nosso deputado que está lutando por isso aí não se elegeu, e é o grande deputado que a gente tem, que se chama Rosival Leite. E a Elisângela Araújo. Nós tivemos uma reunião com a Elisângela Araújo, que é secretária de Política para Mulheres do Estado da Bahia e suplente de deputada federal. Ela nos comprometeu com a gente que vai marcar uma reunião em Brasília, vai marcar uma audiência em Brasília com Paulo Preto, que é o presidente da Conab, e a gente tirar uma comissão, poder ir, a gente vai ter que sacrificar, poder ir para Brasília, conversar com o Paulo Preto. Agora, para isso, nós precisamos nos organizar aqui na base, entendeu? Porque senão a gente vai organizar tudo e entregar para a indústria fazer a compra. Os agricultores têm que estar organizados, os agricultores têm que estar organizados em associações, de cooperativas, para que possa realmente botar o seu sisal no preço justo, entendeu? E a gente precisa dialogar com todos os setores, dialogar com as batedeiras, dialogar com a própria APAEB, que é o qual que a gente está dialogando, é onde eu boto o meu sisal através da cooperativa de Palmares, entendeu? E a gente precisa urgentemente fazer um grande encontro, entendeu? Dia 7, no próximo sábado, a gente vai ter um encontro em Salgadalha, que é uma assembleia do sindicato, e vamos debater esse assunto lá também. Uma reunião. Provocar uma reunião, um encontro grande. Eu estou levando um documento da região, um documento construído por nós, trabalhadores, entendeu? Para Salvador, vamos mostrar lá para Orni Cardoso, mostrar para o pessoal do gabinete do governador. Estamos tentando, inclusive o companheiro Martins, que é vereador em Laje do Batata, ele está tentando marcar com a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa uma reunião para amanhã ou quarta-feira, para que a gente possa pedir também, Mário, ali, que coloque no orçamento do Estado ajuda. O município de Coité perdeu Garantia Safra. Se parar, perdeu Garantia Safra. Esse ano não recebeu Garantia Safra, não vai receber. É uma notícia triste, infelizmente. E aí, nesse final de ano, como os motores já começaram a parar, se continuar essa seca e parar, vai ser fome. Entendeu? E aí a gente tem que acionar o governo. Isso já está acontecendo lá naquela região de Várzea Nova, Orolândia, naquela região que já está com os motores parados, já tem gente passando fome. E a gente precisa entender isso, que a parte dos nossos agricultores aqui são agricultores familiares. Lá naquela região nós temos muitos donos de motores que são os próprios atravessadores, entendeu? Que roda em fazendas, ali em fazendas. Mas nós não, nós somos agricultores familiares, aquele cara que planta o milho, feijão e roda o motor dele, entendeu? Esse pessoal vão passar necessidade, porque não deu garantia safra para pagar os empréstimos, e o motor parando não vai ter o dinheiro para fazer a feira, porque Coité outra vez não teve safra. E eu espero, Mari, que as autoridades de Coité, entendeu, tenha compreensão, tenha coração, comece a agilizar para que o pessoal não perca o ano que vem. Entendeu? Que isso é das autoridades municipais do município.
Entendeu? Nós aqui em Coité estamos fazendo o cadastro do Garantia Safra, nós estamos fazendo aqui o cadastro do Garantia Safra, não queremos que o povo de Coité sofra novamente por falta de relatórios. Tem que cobrar de quem é a responsabilidade de fazer esses relatórios. Entendeu? O município às vezes faz a parte dele, o Estado faz a parte dele, mas tem o INEP, que é o instituto que mede o clima na região, mede o nível de chuva da região, tem o IBGE, vai para cima para falar com os caras, conversar com os caras, para que possa ter dado e o município não possa perder da maneira que nós perdemos o Garantia Safra no município de Coité de 2023. A entidade dos cisaleiros aqui existe. Olha aí, eu reclamo, meus amigos sindicalistas, Urbano de Carvalho, a preocupação dele, eles são os principais representantes. Cadê o nosso? Aqui, né? O representante do setor cisaleiro, principalmente das agricultores familiares. O Urbano, ele está preocupado, né? Realmente, tem que existir mais apoio, tem que acontecer uma interação entre os produtores, os donos de batedeiras, esses ganham muito dinheiro com sisal. Nós estamos aí entre safra, né? Estou armazenando sisal para conseguir um preço melhor, né? Mas enquanto isso não acontece, a Conab não está comprando mais sisal. Ele falou que precisa de uma organização para quem decida fazer regulamentar essa parte. Ele falou de uma reunião, não vou passar muito aqui, que a nossa live já está com 19 horas e 45 minutos. Uma reunião que vai acontecer no distrito de Salgadalha no próximo dia 7, sábado, onde ele vai tocar nesse assunto. Já que aconteça uma reunião com os agricultores familiares e produtores de sisal, né? E donos de batedeira e até os atravessadores, que é quem ganha dinheiro com isso. Os atravessadores é quem ganha dinheiro, que paga o mínimo do mínimo ao produtor inicial, que é aquele que vai cortar o sisal no campo. O atravessador paga o mínimo. Esse cara ganha dinheiro, né? E vende para as batedeiras, da batedeira vende lá para a Conab. Então tem gente que já ganhando dinheiro de sobra aí, então tem que cuidar, porque é a nossa riqueza, é a nessa base, a nossa economia é o sisal aqui em Conceição do Coité, e já foi a rainha do sisal. Hoje perdeu esse posto para Campo Formoso, né? Valente ainda está em todo vapor. Santa Luz, Cansanção também tem sisal, Conceição do Coité parou um pouco. Então esse pessoal, ele falou das autoridades municipais, é um ricaço que tem uma fábrica ali, mas que não se importa com os produtores, não se importa com o pequeno produtor de sisal, só quer saber de ganhar dinheiro. Então o Urbano está preocupado, e com razão, que o nosso clima seco depende dessa lavoura, né? E o sisal, ele é muito resistente às longas estiadas. Quando você planta outra coisa, já morre logo nesse clima quente. Então é isso. Na próxima edição, nós vamos abordar um assunto mais completo. Vou fazer uma forcinha se eu posso ir lá na reunião de sábado, lá em Salgadalha. Vou ver se o meu carro dá para ir, né? Mas vou fazer uma forcinha para ver se consegue ir lá em Salgadalha no próximo sábado, onde vai acontecer a reunião com o sindicato e os produtores rurais lá daquela região de Salgadalha. É um convite que o Urbano de Carvalho faz, um dos coordenadores do Sindicato de Agricultores Familiares de Conceição do Coité. Esse convite é extensivo a todos para se discutir melhorias para o nosso povo, que a nossa principal riqueza é a lavoura do sisal. Então é isso, nós vamos encerrar essa live, já são aqui 19 horas e 48 minutos.
Lembrando que na próxima sexta-feira nós temos aí a participação, a entrevista de Meia Gordiana. Vai contar sobre a trajetória dela, um pouco da vida e dos arredores o setor da educação que está acontecendo aqui em Conceição de Coité. Mas é isso. Vamos aqui encerrar. Um abraço a todos. Mário Silva, Conceição de Coité. Fique com Deus. Fique com ele, eu fico também.